Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso treinamento. Estamos indo para as últimas aulas e nessa aula eu vou te falar a respeito de algo bastante importante que são os suportes. Os suportes que são muito úteis aí para nós fazermos peças que têm regiões que ficariam no ar. Bom, se você não está entendendo nada sobre peças que têm regiões que ficariam no ar, eu vou te mostrar aqui dentro do nosso fatiador para que você entenda. Eu peguei e modelei essas peças aqui, esse é um exemplo bastante conhecido no mercado, e eu modelei essas peças e essas peças vão estar embaixo dessa aula aqui, o arquivo para você baixar e utilizar aí para fazer os seus testes. Por aqui você vai entender melhor o que acontece. Nós temos aqui ó, esse T, o H e o Y. Por que nós temos exatamente essas letras? Porque aqui eu vou conseguir te mostrar peças que têm a necessidade de ter suporte, outra que não tem necessidade e outra que você pode optar aí em colocar suporte ou não, dependendo do filamento que você estiver utilizando. Essas peças aqui, antes de mais nada, eu já posso te falar o seguinte, elas poderiam ser feitas de outra maneira, na qual elas não precisariam de suporte. Mas aqui nós estamos utilizando apenas como exemplo, tá? Elas poderiam ser feitas deitadas, né? E se fossem feitas deitadas, aí nós não precisaríamos utilizar o suporte. Bom, aqui eu estou com o fatiamento básico habilitado. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui para fatiar, né? No caso já estava fatiado, e aqui você vai conseguir visualizar alguns problemas que nós vamos ter durante essa impressão. Eu vou descer aqui com a nossa barra de visualização e vou chegar exatamente nesse ponto aqui para você entender. Imagina o seguinte, nós viemos lá de baixo ó, com a nossa peça, ela está sendo feita, né? A máquina está depositando material e aí nós chegamos nesses pontos aqui. Lembra que eu falei para você algumas aulas atrás a respeito de ponte, que a ponte era uma parte da impressão feita entre dois pilares? Bom, aqui nós temos um exemplo de ponte, que é na letra H. Nós temos esses dois pilares aqui e aí nós temos uma ponte sendo feita porque ele está depositando material entre esses dois pilares, que é essa parte azul aqui, tá? Grave bem isso, ponte. Essa ponte, ela é uma das configurações ou uma das opções de configuração que nós temos dentro do suporte. Então lá dentro do suporte nós podemos optar por colocar suporte embaixo dela ou não colocar suporte. Nessa peça aqui então seria algo factível, né? Porque nós temos esses dois apoios, esses dois pilares, e entre os dois pilares nós conseguimos largar o material no ar e ele vai grudar em um pilar, vai grudar em outro pilar e dessa maneira ele pode não necessitar de suporte embaixo dele. Bom, seguindo aqui com a nossa visualização, nós vamos chegar numa parte mais em cima que é na parte da letra T. Chegamos aqui e agora nós vamos ter o material depositado nessa região. Imagina como que isso aqui ficaria. Esse material ele vai ser depositado no ar, tá? Então, com isso aqui, você já tem aí a visualização de que não vai dar certo, né? Porque se nós vamos depositar esse material no ar, nós não temos nenhuma parte suportando ele aqui embaixo e não temos nenhuma parte suportando ele aqui do outro lado, o que vai acontecer? Quando a nossa máquina iniciar a deposição desse material, essa parte amarela ali, ó, ela vai ter o apoio por baixo. Só que quando ela fizer essa parte azul aqui, ó, ela já vai depositar esse material no ar. E automaticamente o material vai cair, porque nós temos aqui a gravidade, né? Então esse material vai cair. Em resumo, essa parte aqui vai ficar muito ruim. Aqui, ó, nós temos como se fosse quase que uma ponte, tá? E nós estamos fazendo a impressão dessa parte azul, conectando nessa parte aqui que é um azul mais próximo de cinza, digamos assim, ele está conectando entre um azul e outro. Porém, esse azul aqui do contorno, ele já está caído. E quando depositar esse outro material aqui, ele vai cair também e vai virar aí uma bagunça a nossa impressão. Então, embaixo dessa letra T aqui, nós necessitamos que se tenha algum suporte para apoiar ele. O que é o suporte? O suporte é uma estrutura que vai ser criada conforme a peça e essa estrutura ela vai servir de apoio para quando chegar nessa região aqui, o material não ser depositado no ar, tá? Então, nós temos aqui essas duas peças, o T e o H, que necessitam de suporte, e aqui nós temos essa peça Y, que ela é feita propositalmente com ângulo de 45 graus.
Tem materiais que eles se comportam melhor nessa angulação e tem materiais que se comportam pior nessa angulação. O que eu quero falar com isso? Que tem materiais que a partir desse ângulo aqui de 45 graus, eles precisam de suporte e tem materiais que aceitam até ângulos maiores. Então o ABS, por exemplo, você vai conseguir aí, em determinados tipos de ABS colocar ângulos de 50, 55, 60 até 70 graus aí que você não vai precisar utilizar suporte, tá bom? Agora no restante da aula eu vou te mostrar aqui como fazer a aplicação do suporte e aí nós vamos simular aqui nesses diferentes formatos, né, de peças, onde que nós vamos colocar suporte e onde nós não vamos colocar. Para ter acesso à configuração de suporte, então nós vamos vir aqui ó, em Print Settings e aqui nós temos a parte de suporte. Olha só, Layers, Infill, Skirt and Brim e aqui Support Material. Normalmente isso aqui, ó, deixa eu voltar aqui até para configuração inicial, que ele vem assim, ó, normalmente ele vem com esse Generate Support Material habilitado. O que acontece aqui? Se ele estiver assim como default na sua configuração de máquina no fatiador, basta você vir aqui, mandar fatiar e ele já vai gerar suporte no local onde ele entende que tem que gerar de acordo com aquelas configurações. Ah, mas eu não quero que seja assim, eu quero pegar e quero fazer diferente. Tá? Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui nas configurações e aí você vai começar a alterar essas configurações. Se você não quer que gere suporte, você já vai começar desmarcando esse cara aqui. Desmarcou esse cara aqui, ele já não vai gerar suporte de maneira automática. Se você quer que gere suporte, você vai marcar ele. E aí aqui começam as nossas configurações. Overhang Threshold. O que significa isso aqui? Aqui é onde você vai colocar a partir de quantos graus que você quer que ele calcule suportes embaixo da peça. Então lembra que lá no nosso Y nós temos aqui 45 graus, olha só, essa peça aqui tem 45 graus nessa região. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar e vou colocar aqui ó, nesse Overhang Threshold, vou colocar 45 graus só para ver o que vai dar lá, tá? E vou mandar fatiar novamente. Olha só o que aconteceu. Ele já calculou suporte embaixo de todo o meu Y, tá? Não quero que calcule aqui, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e botar, por exemplo, 40 graus. O que ele vai fazer? Fatio novamente e ele já não colocou aqui embaixo do Y o suporte que ele colocou na vez anterior, tá? Beleza, seguindo aqui então, nós vamos aqui, ó, vamos deixar nos 40, ou se nós quisermos, nós podemos deixar em 0, que ele vai gerar de maneira automática, pelo que o software entende que são locais que necessitam de suporte, e aí ele não vai gerar ali embaixo do Y porque ele entende que ali não é necessário, tá? Ele entende que aqui nós vamos ter uma boa qualidade em função do ângulo que é feita essa peça. Mas aqui ele está colocando suporte aqui embaixo, tá? Então, por quê? Porque aqui é inevitável ter suporte. E aqui no H, por que ele não está botando suporte se aqui embaixo ó, tem uma parte que vai ser feita no ar? Lembra que eu falei lá daquela questão da ponte? Então olha só, bem mais embaixo aqui nós temos esse botão que diz que eu não quero suporte nas pontes. Se eu deixar isso aqui desabilitado, olha o que vai acontecer. Vou calcular aqui novamente e aí automaticamente ele vai fazer suporte aqui embaixo do meu H também. Então, se você não quer suporte nas pontes, se você entende que ele vai conseguir fazer aquela ponte de maneira adequada, beleza, pode deixar aquilo ali habilitado para que ele não calcule embaixo das pontes. Ah, Anderson, como é que eu faço a calibração de ponte? Isso é assunto para algo mais avançado e aí você já sabe que nós temos outros treinamentos onde você pode visualizar e aprender a respeito disso. Beleza, então vamos novamente aqui e vamos alterar outras configurações que são importantes. Bom, aqui nós já vimos a parte do Overhang Threshold, então, né, que é a parte de onde nós precisamos botar suporte ou não. Continuando então, vou te falar aqui ó, desse ponto que é a expansão da primeira layer. Isso aqui ó, nada mais é do que esse carinha aqui ó. Tá vendo que ele tem uma expansão aqui na parte de baixo? Na nossa configuração ele está como 3 mm. Então, nós não precisamos de tudo isso, tá? Nós podemos modificar isso aqui. Aqui ó, você pode colocar 1 mm. Ah, Anderson, uso ou não uso isso? É legal você utilizar porque ele cria uma base embaixo do suporte
e aí essa base aqui, ó, vai ser útil para fixar o suporte em cima dele, tá? Então eu indico que você use, que é legal utilizar ali, vai ficar mais garantido o seu suporte. Até porque muitas vezes o suporte ele pode descolar da mesa e aí pode dar uma bagunça, e dessa maneira aqui ele vai lhe auxiliar. Falado desse ponto, então, outro ponto importante aqui o que nós temos é o raft. O raft, se você colocar aqui, por exemplo, duas layers, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a famosa jangada embaixo das peças. Isso aqui, ó, é o raft. Quando que você usa raft? Quando você tem uma peça aqui, ó, com a base muito pequena, que vai ter um contato muito pequeno com a mesa. Aí você coloca esse raft embaixo e automaticamente ele vai ter uma base maior com a mesa de material impresso, e a sua peça vai ser impressa em cima desse raft, tá? Então isso aqui é útil. Nesse caso aqui, nós vamos deixar desabilitado, vamos deixar em 0. Vindo aqui para a parte de opções para material de suporte raft, no estilo aqui você pode deixar como grid, contato aqui, ó, de Z, tá? Distância de contato no Z. Aqui nós temos 0, 0.1, 0.2, você pode deixar 0.2 aqui como padrão também, que é para destacar mais facilmente o seu suporte. Aqui, ó, nós temos a distância Z da parte de baixo, então isso aqui você pode deixar também a mesma coisa aqui no topo, tá? Ou se você quiser deixar menos aqui, pode deixar menos. Essa parte aqui é a parte onde ele vai encostar lá em cima daquela base que ele fez. O tipo de padrão, ele pode ser retilinear, pode ser grid ou honeycomb, pode deixar aqui em retilinear mesmo. Aqui, ó, esse carinha, você pode deixar marcado, que ele vai fazer como se fosse um contorno ao redor do suporte. Então é legal também deixar isso aqui, porque ele vai criar maior firmeza no suporte. Logicamente você vai gastar um pouquinho mais de material, e aí basta você testar de uma forma e testar de outra que você vai entender melhor, tá? Aqui, ó, nós temos o espaço, né, o padrão de espaço do suporte. Então, para você entender, eu vou fazer aqui a simulação e vou te mostrar aqui, ó. Aquela distância lá de 2,5 mm é o quanto nós temos de uma linha aqui, ó, dessas verdes até a outra, tá? Aquele 2,5. Se nós pegarmos e alterarmos aqui, por exemplo, para 1 mm, você vai ver aqui, ó, que ela já vai ficar mais próxima, olha só, já ficou mais próxima aqui, tá bom? Então vamos voltar lá para 2,5 mm, 2,5, e ela ficou bem mais espaçada. Ah, Anderson, mas se eu deixar mais próximo, não é melhor do que deixar mais espaçado? Cara, nessa parte aqui do suporte, pode fazer ele mais espaçado, tá? E quanto maior a peça, mais espaçado você pode fazer. Até porque aqui nós temos um recurso que nas últimas camadas de suporte nós conseguimos colocar uma camada mais densa, e aí ele vai ficar mais fechado do que isso aqui. Eu já vou mostrar para você aqui, ó, na sequência, olha só. Quer ver quando nós formos chegar mais em cima aqui? Olha, ele já cria essa camada mais densa, que é esse verde escuro. Então isso aqui já vai auxiliar. Você pode fazer ele assim na parte de baixo para gastar menos material, e na parte de cima você vai deixar mais denso, porque aí quando a peça encostar nessa parte do suporte, ela vai ter um melhor acabamento pela parte de baixo dela, tá? Voltando aqui então, continuando aqui na parte de suportes, deixa eu ver o que mais que eu tenho para te mostrar. Aqui, ó, no ângulo do padrão, eu gosto de utilizar aqui 45 graus, tá? Por que eu utilizo 45 graus? Eu gosto de utilizar ele em 45 porque aí em ambos os sentidos ele vai suportar bem, e quando ele está fazendo essa parte aqui, ó, ele cria uma base melhor. Mas aí, logicamente, vai tudo de você analisar, tá? Nessa peça aqui, por exemplo, ele ficaria bom assim com 0, tá? Então, olha só. Para mim aqui já ficaria ótimo assim. Então eu faria assim, porque eu vou gastar menos material, inclusive. Bom, continuando aqui, onde que eu vou colocar então aquelas camadas que você viu lá no topo? Aquelas camadas é esse Top Interface Layers. Se eu não quiser aquelas camadas de topo, eu posso vir aqui e colocar 0, que ele vai ficar desligado, ou eu posso colocar uma ou duas, e aí, logicamente, vai da sua prática também. Aqui, ó, nós também temos o Bottom Interface Layers, então, que é na parte de baixo, né? Aqui você pode deixar sem ou pode utilizar, né? Vamos colocar aqui como desligado. E aqui, ó, no Interface Pattern é o tipo de padrão, né, dessa parte. Então nós também temos como utilizar aqui o default, retilinear ou concêntrico. E aí vai de acordo com a sua peça.
pode deixar o default aqui que vai dar bom. Interface Pattern in Space, aqui é o espaço que você quiser deixar lá. Por exemplo, se eu quiser deixar 1 milímetro aqui, ó, tá? Você viu que lá ele estava bem coladinho uma parte na outra. Se eu quiser deixar 1 milímetro, deixo, venho aqui, vou fatiar novamente e agora você já consegue analisar e ver que ele tem esse espaçamento de 1 milímetro aqui nesse verde mais escuro. Resumindo, você tem controle total lá e você tem como visualizar aqui o que é esse suporte que você está colocando. Voltando para as nossas configurações aqui para finalizar, então, nós temos, por exemplo, o espaçamento. Essa parte aqui é uma parte importante. O espaçamento, né, a separação no eixo XY entre a peça e o nosso suporte. Essa parte aqui é uma parte onde normalmente o pessoal tem problema. Por quê? Porque a calibração da extrusão muitas vezes não está correta e aqui o pessoal deixa muito próximo. E aí, deixando muito próximo, o suporte ele vai ficar grudado lateralmente na peça e depois é difícil de tirar esse suporte, de destacar ele. Com isso vão ficar marcas na peça, a peça vai ficar feia e você vai ter que fazer um pós-tratamento. Como que é calibrado isso aqui? Aqui, ó, tá em 50% como default. Olha só, o que ele leva em consideração aqui é a largura do perímetro externo. E onde que eu vou ver a largura do perímetro externo? Eu vou vir aqui, ó, em Advanced e aqui eu vou ter a largura do perímetro externo. Olha só, External Perimeters 0.4. Então, voltando aqui na parte de suporte, o que que acontece? Isso aqui é 50% daquele 0.4. Significa que vai ter 0,2 de espaçamento entre o meu objeto e a parede do suporte. Se eu estiver fazendo uma peça e a peça estiver ficando com o suporte grudado na parede, o que que eu posso fazer? Posso vir aqui e colocar, por exemplo, 75%, que o meu suporte ele vai ficar um pouco mais afastado da parede. Ah, Anderson, mas não é ruim, não vai ficar muito ruim assim, coisa e tal? Não, porque na verdade esse espaçamento lateral aqui não vai interferir muito na qualidade do topo do suporte. E o que interessa para nós normalmente é o topo do suporte, que é onde a nossa peça vai ser apoiada depois. Então aqui você pode sim utilizar valores um pouco maiores para evitar esse problema de ficar grudado o suporte na peça. Lembre-se sempre que isso aqui também é resultado da sua calibração lá do Extrusion Multiplier e dos steps por milímetro do seu extrusor, tá bom? Bom, nessa parte aqui de suporte, acredito que é isso. Se você quiser se aprofundar ainda mais nessa parte de suporte, eu indico que você imprima e faça vários testes alterando essas configurações aqui, e aí você vai pegar essa peça ou essas peças aqui que eu deixei para você e você vai fazer simulações e testes de impressão aí para chegar nos melhores resultados possíveis em relação a suporte. Com isso então, nós terminamos mais uma aula. Muito obrigado por você ter evoluído e ter chegado até aqui. Eu te vejo na próxima aula. Valeu, grande abraço e até mais!